Boa noite a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Estamos chegando aqui para mais uma palestra online, uma palestra pré-agendada já há algum tempo com o Centro Espírita Obreiros do Evangelho no Veracruz. Então estamos chegando aqui para atendermos a mais este compromisso à distância. Como todos sabem, devido às restrições pelas quais nós estamos passando, causadas pela pandemia do coronavírus, então estamos aqui realizando a palestra de forma online. E antes de iniciarmos a nossa fala, os nossos estudos desta noite, ouviremos Roberto Moreira para a nossa harmonização. Então, Roberto Moreira fará para nós a harmonização antes da leitura de uma mensagem, para na sequência a prece e depois a exposição do Evangelho à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Aqui estamos chegando para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. Então faremos, antes da prece de abertura, faremos uma leitura de uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que se encontra no livro Vida Feliz. E o título da mensagem diz o seguinte: preserva a tua saúde. Então, Joana tece alguns comentários aqui sobre a preservação da nossa saúde, dizendo da seguinte maneira: insiste na preservação da tua saúde, porque muitas vezes enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física e emocional e também mental. Esforça-te por permanecer em paz
cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios, conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Então, que possamos preservar a nossa saúde com equilíbrio, com bons pensamentos, conforme nos alerta Joana de Ângeles. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais, para abrirmos mais os nossos olhos espirituais, agradecendo a Deus, a este Pai de infinita bondade, pela graça da vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos e que possamos todos, cada um nos seus lares, receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando. Graças damos ao Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos chegando, companheiros, aqui estamos chegando, meus irmãos, para mais um momento de estudo. E hoje, conforme a proposta, conforme o compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Obreiros do Evangelho do Veracruz, aqui em Goiânia, então estudaremos hoje sobre mediunidade. Mediunidade com Jesus. De que forma? De que forma nós devemos ou deveríamos praticar mediunidade? Conforme nós encontramos, já iniciando o nosso estudo, conforme nós encontramos na introdução de O Livro dos Médiuns, que é o nosso roteiro para mediunidade, para o estudo e a prática de mediunidade, Kardec nos chama a atenção da seguinte maneira: a experiência nos confirma todos os dias esta opinião que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. Então aqui Kardec inicia a introdução de O Livro dos Médiuns, nos chamando a atenção para estes principais problemas que se chamam ignorância. Ignorância dos princípios desta ciência, a ciência mediúnica. E mais na sequência ele nos diz que é para lhes aplainar o caminho que esta obra está destinada. Então aqui nos diz que esta obra foi trazida do plano espiritual para nos auxiliar em aplainar o nosso caminho. E mais um item que destacamos aqui, ele nos diz da seguinte maneira: enganar-se-iam igualmente quem cresce encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Então aqui ele nos chama a atenção que todos aqueles que acham ou que pensam que encontram ou que vão encontrar neste livro, o Livro dos Médiuns, uma receita pronta e acabada para se formar médiuns infalíveis, estão enganados, porque aqui ele não deixou receitas, ele deixou aqui um roteiro para estudo, um roteiro para esclarecimentos acerca da prática mediúnica, porque para praticarmos é necessário conhecermos, e exatamente isto que ele nos traz neste livro, e exatamente isto que estudaremos aqui hoje. Mas desde quando? Desde quando nós temos informações na face da Terra sobre mediunidade? Qual foi o primeiro roteiro de orientações sobre mediunidade que nós encontramos na face da Terra de forma organizada?
segundo os espíritos amigos, aqueles mais esclarecidos, e segundo Hermínio Miranda, o primeiro livro dos médiuns que nós encontramos na face da Terra de forma organizada, um roteiro para a prática de mediunidade, exatamente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mais especificamente nos capítulos 12 a 14 desta primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo orientando o pessoal, os cristãos iniciantes daquela época, sobre a prática mediúnica na igreja de Corinto. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, iniciando no capítulo 12, versículo 1. A respeito, nos diz Paulo, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Então Paulo tinha conhecimento de mediunidade, conhecimento profundo de mediunidade, exatamente por isto que escreveu aos seus irmãos de Corinto, chamando a atenção que ele não queria que eles vivessem na ignorância em relação à prática de mediunidade. E aí ele diz na sequência que a diversidade de dons, ou seja, a diversidade de mediunidade. E aí ele acrescenta que a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. E aí ele relaciona algumas práticas mediúnicas que já existiam naquela época, que a um é dada a sabedoria, a outro é dada a ciência, a outro a fé, a outro a graça de curar as doenças, a outro os chamados milagres, a outros é dada a profecia, a outros o discernimento e também sobre a variedade de línguas e a interpretação das línguas. E aí ele começa neste item recitando aquele belíssimo poema sobre caridade, onde ele nos fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, de nada valeria. E mais adiante, ele nos diz da seguinte maneira: empenhai-vos em procurar a caridade. Se há quem fala em línguas, não falem senão 2 ou 3, quando muito, e cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Então aqui Paulo ele começa a ditar regras para uma reunião mediúnica. Quando houver uma manifestação, ou quando houvesse uma manifestação mediúnica, que 2 ou 3 no máximo se manifestasse ao mesmo tempo e que os outros ouvissem. Se não houver intérprete, ou seja, se não houver dialogador, aquele que puder conversar, fiquem calados na reunião. Quanto aos profetas, falem, ou seja, quanto aos médiuns, falem 2 ou 3 e os outros ouçam, os outros julguem. E aí ele encerra a orientação dizendo: assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Então aqui ele nos fala que praticassem a mediunidade, mas com dignidade e na mais perfeita ordem. Assim é nos dias de hoje. Exatamente por isso que nós temos o Livro dos Médiuns, onde Kardec vem nos orientar através dos espíritos amigos sobre reunião mediúnica. De que forma realizar uma reunião mediúnica? De que forma acontece e por que acontece uma manifestação mediúnica? E falando de mediunidade, o que é exatamente médium? Então Kardec, lá no final do Livro dos Médiuns, ele traz algumas palavras que para aquela época eram palavras novas. Ele traz as definições destas palavras. E aí coletamos lá, já que estamos falando de mediunidade, coletamos lá a notação de Kardec: médium, servir de intermediário, ou seja, aquele que está no meio, ou seja, aquela pessoa que serve de intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. É aquela ponte.
Plano físico, plano espiritual. E o que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade dos médiuns. E o mediunato? Mediunato, missão providencial dos médiuns. Ou seja, aquele que exerce no dia a dia um verdadeiro mediunato é aquele que leva a mediunidade a sério e que cumpre como uma verdadeira missão na sua vida. E aí nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, porque também no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos sobre mediunidade, em especial no capítulo 26º, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então aqui Jesus está nos falando sobre mediunidade e naquela época em especial sobre mediunidade de cura. Então aqui no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26º, nós encontramos a seguinte informação, que a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que mediunidade não é para ganhar dinheiro. Mediunidade não é uma mercancia. Mediunidade não é uma profissão, onde eu participo de uma reunião mediúnica, mas cobro tanto em valor financeiro, em recompensa, por uma reunião mediúnica. Não, de forma alguma. Não é uma profissão. E aí eles nos dizem ainda no item 9 da seguinte maneira, que a mediunidade não é uma arte nem um talento. Por isso, ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Não existe mediunidade, a prática mediúnica, sem o concurso dos espíritos. Se não houver a participação, o comparecimento dos espíritos, aqueles do plano espiritual, não ocorrerão comunicações mediúnicas, já que a comunicação ela acontece de lá para cá. Conforme Chico Xavier nos orienta, o telefone só toca de lá para cá. Então, se não houver, conforme nos orientam aqui, se não houver a participação, o concurso dos espíritos, não existirá na prática verdadeira, sem mentiras, não haverá a comunicação mediúnica. E aí nós encontramos no livro As Marcas do Cristo, volume 1, Hermínio Miranda comentando aquelas palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, onde ele nos disse da seguinte maneira sobre a mediunidade na igreja de Corinto, que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, esclarece que o mediunismo evangelizado dos tempos modernos, ou seja, o mediunismo dos tempos de hoje, é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas nascentes lá na época de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, na igreja de Corinto, orientando sobre a prática mediúnica. Então, o profetismo é o mesmo mediunismo dos dias de hoje. A igreja primitiva, nos diz Hermínio Miranda, a igreja primitiva era, pois, apoiada e sustentada pela manifestação mediúnica. Então, naquela época do início do cristianismo nascente, as igrejas eram apoiadas e sustentadas pela prática, pela manifestação mediúnica. Não só na igreja de Corinto, mas nas demais igrejas também aconteciam, em todas as reuniões praticamente, aconteciam comunicações mediúnicas. Nos informa Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que naquela época, quando as coisas estavam de uma certa forma bem ajustadas, se ocorriam naquelas reuniões mediúnicas com frequência as chamadas comunicações diretas, que para ocorrerem as chamadas comunicações diretas é necessária uma harmonia quase que perfeita. E os cristãos daquela época, antes de começarem as desavenças dentro da igreja, os cristãos daquela época
viviam assim nesta harmonia quase que perfeita, nas palavras de Emmanuel, que nós encontramos em Paulo e Estevão, em especial na igreja de Antioquia, onde Paulo de Tarso trabalhava inicialmente com Barnabé. Então, quando começaram as brigas, quando começaram as intrigas, as comunicações diretas foram desaparecendo, foram escasseando, até que quase não ocorriam mais. E aí nos diz ainda Hermínio Miranda que o apóstolo amado, ou seja, Paulo, aquele se referindo a Paulo de Tarso, sob a inspiração superior, em especial a inspiração de Jesus, que eu apoiava, a inspiração superior que eu apoiava, descreveu as diferentes formas de mediunidade, conforme já vimos nos relatos que ele fez na primeira epístola aos Coríntios. Paulo regulamentou-lhes o exercício, fez recomendações quanto aos cuidados que mereciam. Então, tudo isto Paulo fez naquela época. Exatamente por isto que Hermínio Miranda classifica como sendo o primeiro livro dos médiuns, o primeiro roteiro de orientação aos médiuns, como sendo estes capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Mas, desde quando nós temos orientações recebidas do plano espiritual, orientações mediúnicas? Desde quando nós recebemos informações do plano espiritual através da mediunidade? Desde sempre. Desde quando existe o ser humano na face da Terra, existem comunicações mediúnicas. O livro que nós conhecemos como Bíblia, o Antigo Testamento, também o Antigo Testamento e o Novo Testamento também foram escritos através da mediunidade. Se nós observarmos a primeira manifestação mediúnica que nós temos registros oficiais na face da Terra, exatamente através de Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos. Quando ele recebeu os 10 mandamentos através de uma manifestação direta. Todos os livros escritos por Moisés, o Pentateuco mosaico, ele escreveu também sobre inspiração mediúnica. Então, desde quando existe? Ou seja, desde quando existe o ser humano na face da Terra? Porque a mediunidade, ela é do espírito, do ser imortal, da essência divina. Aí, já que estamos falando de mediunidade, sobre mediunidade, em muitas situações, nós, nos centros espíritas, em especial aqueles responsáveis por grupos de estudos, por grupos de orientação mediúnica, pela direção da casa espírita, ou por algum departamento da casa espírita voltado para o estudo, mas em especial sobre mediunidade, em muitas situações nós cometemos equívocos graves, quando comparecem pessoas ao centro espírita com sintomas de mediunidade, e em muitas situações nós, por invigilância, falamos à pessoa que ela precisa urgentemente desenvolver mediunidade. E aí nós encontramos as informações de Emmanuel, lá no livro Consolador, a questão 384, quando foi questionado a Emmanuel da seguinte maneira: dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Nós devemos provocar, nós devemos forçar o desenvolvimento da mediunidade? E aí nos diz Emmanuel: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade não deve ser fruto da precipitação, continua dizendo Emmanuel, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária. Não se desenvolve mediunidade, mas se educa mediunidade, se disciplina mediunidade,
E ainda Emmanuel diz que toda a espontaneidade é indispensável. As tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. E em se falando de mediunidade, conforme Emmanuel aqui nos fala, e conforme nós encontramos também na sequência desses estudos, que em mediunidade, dois verbos que não podem se separar jamais chamam-se estudar e vivenciar. Estudar constantemente e vivenciar estes estudos, vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida. Então, estudar e vivenciar são dois verbos que têm que andar de braços dados constantemente na nossa vida, não só lá no centro espírita, mas na nossa vida diariamente em todos os momentos, porque médium, este medianeiro, ele não é médium apenas no centro espírita. Ele é médium em todos os lugares, ele é médium em todos os momentos. E é exatamente por isto que também Emmanuel foi questionado sobre esta mediunidade, sobre o médium, na questão 387 também do livro Consolador. Eles questionaram a Emmanuel da seguinte maneira: qual a maior necessidade do médium? Então, muitas pessoas, muitos companheiros, seareiros do Espiritismo, em ouvindo um questionamento deste, não conhecendo as palavras de Emmanuel, ele poderia responder que a maior necessidade do médium é exatamente desenvolver, praticar a mediunidade urgentemente e constantemente. Não é esta a resposta que Emmanuel sabiamente nos dá. Ele nos diz que a maior necessidade do médium é exatamente evangelizar-se a si mesmo. Então ele diz que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às tarefas doutrinárias. Então aqui Emmanuel está chamando a atenção para todos nós que antes de começarmos a prática mediúnica, como se diz no linguajar, no jargão popular, antes de sentarmos a uma mesa mediúnica, é necessário participarmos de uma forma séria, de uma forma organizada, de uma forma segura e bem orientada, de grupos de estudos. É necessário, sem sombra de dúvida, evangelizar-nos, para depois iniciarmos o trabalho na prática, conforme ele nos fala aqui, nos entregarmos às tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. O médium se achar naquela condição de indispensável na casa, indispensável para as reuniões mediúnicas, construir um pedestal e se colocar lá em cima como sendo o melhor. E sem sombra de dúvida, isto não será bom para ele. E sem estudo, conforme falamos anteriormente, sem o estudo e sem a vivência, conforme nos chama a atenção os espíritos amigos, é como um trem andando fora dos trilhos. É acidente na certa. Então precisamos, sim, estudar. Sem sombra de dúvida, estudar e vivenciar estes ensinamentos. E aí encontramos sobre mediunidade, já que, conforme nós lemos um trechinho da introdução de O Livro dos Médiuns, quando Kardec falou que não estava deixando um manual completo para a prática mediúnica, ele sabia disso e tinha certeza que obras complementares viriam no futuro, e muitas obras complementares, igual nós temos uma relação enorme hoje de obras seguras, conforme as de André Luiz, começando pelo livro Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz nos diz da seguinte maneira: imaginar é criar. Já que estamos falando em mediunidade, sobre mediunidade, estamos falando sobre a mente. Imaginar é criar, e toda a criação tem vida e movimento, impondo responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos, porque pensar é criar, o pensamento é pura energia.
E aí nos diz na sequência ainda André Luiz: quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Sem sombra de dúvida, se a pessoa ela mentaliza só angústia e crime, se ela mentaliza constantemente miséria e perturbação, ela vai refletir no espelho da sua mente, no espelho da sua mente espiritual, exatamente conforme nos diz aqui, a desarmonia e o sofrimento. E aí acrescenta ainda: vigiemos, vigiemos o pensamento, purificando-o e trabalhando incessantemente no bem. Vigiemos o pensamento. Exatamente por isto que Jesus nos chama a atenção: vigiai. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, se queremos realmente ter uma vida mental saudável, vigiemos os nossos pensamentos, porque pelo pensamento, acrescenta André Luiz, pelo pensamento escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, pelo pensamento, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Então, imaginemos e pensemos, conforme André Luiz nos fala aqui, simplesmente pelo pensamento, nós ficarmos escravizados a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de sofrimento? Por que não colocarmos em prática urgentemente a vigilância? A vigilância que Jesus nos fala, a vigilância que Jesus nos chama a atenção, para que coloquemos no nosso dia a dia, às vezes sem nem tanto esforço, só vigiar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, para não fazer escolhas equivocadas na nossa vida, mas não vigiar a vida do outro, vigiarmos a nossa vida constantemente. E aí André Luiz, na sequência, ainda nos domínios da mediunidade, nos chama a atenção para o seguinte: nossos pensamentos geram nossos atos. Sem sombra de dúvida, nossos pensamentos geram os nossos atos. Os nossos atos geram pensamentos nos outros. Então, se pensamos, agimos, consequentemente, vai desencadear pensamento nos outros. E se são pensamentos equivocados, atos equivocados, o que as outras pessoas pensarão a respeito de nós? Então, sem sombra de dúvida, precisamos da vigilância, precisamos constantemente, conforme falamos anteriormente, o estudo, a vivência do Evangelho de Jesus na nossa vida. Carla Alessandra está dizendo o seguinte: tudo que eu quero me entregar a essa doutrina de consolação e verdade. Seja bem-vinda, Carla. Vamos estudar conosco o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita para conhecermos, conforme Jesus nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará através da vivência, já que estudando nós alcançaremos este conhecimento da verdade. Aí entra na sequência a prática. E é lógico que não precisamos e não podemos esperar conhecermos tudo. Precisamos já começar a conhecer um pouco para não sairmos por aí destrambelhados fazendo besteiras. Mas já ir estudando e praticando o Evangelho de Jesus na nossa vida, auxiliando os outros e a nós mesmos. Então, na sequência, André Luiz nos diz: convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhes corresponda, será projeção de luz no deserto. Vejamos o alerta que André Luiz nos traz quando ele nos diz que convicção de imortalidade, não adianta eu simplesmente ter a convicção, ter a certeza que sou imortal. Mas o que eu estou fazendo na prática, utilizando esta imortalidade a meu favor? Igual ele nos fala aqui, sem altura de espírito que lhe corresponda. Então, se eu tenho a convicção, se eu tenho a certeza
que sou imortal, que todos nós somos imortais, então eu tenho que colocar em ação as minhas atitudes, aquela situação, igual ele nos fala aqui, a altura de espírito que corresponda a esta situação de convicção em relação à imortalidade. Não adianta simplesmente eu ter essa convicção de imortalidade e não colocar em prática, ir deixando para depois. Muitos companheiros alegam o seguinte: eu tenho certeza que eu sou imortal, eu tenho certeza que voltarei aqui tantas e tantas vezes forem necessárias, que Deus é infinita bondade, infinito amor, então para que pressa? Vou deixar para a próxima existência, para começar verdadeiramente a minha transformação. E quem nos garante que a próxima existência em um corpo físico, um corpo na condição de ferramenta, será um corpo saudável como o que nós temos na atual existência, em um ambiente como este que nós temos, em especial aqui no Brasil, em que temos uma liberdade enorme de colocarmos em prática estes ensinamentos na nossa vida. Então aproveitemos esta oportunidade, não deixemos para depois o que podemos realizar hoje, porque o estudo leva à educação dos nossos pensamentos e, consequentemente, ações mais evangelizadas, nos diz Raquel Almeida. Exatamente isto, minha irmã. Precisamos estudar, levar a sério esta educação do espírito, já que nós estamos aqui internados na Terra, neste imenso educandário das almas, exatamente para alcançarmos a educação. E para isto, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos esforçar constantemente. Não é simplesmente sombra e água fresca, porque não estamos aqui na Terra em férias. Não estamos aqui a passeio, apesar de muitos de nós nos comportarmos no nosso dia a dia como se aqui fosse um imenso paraíso em que nos encontrássemos aqui em férias, encontrássemos aqui constantemente em festa. Não, estamos aqui a trabalho, não a passeio. Estamos aqui para estudar e, ao mesmo tempo, estamos aqui em tratamento, porque a maioria absoluta de nós ainda nos encontramos na condição de doentes. Estamos aqui também, a Terra, nessa condição de um imenso hospital, para onde nós fomos enviados para sermos tratados. E é lógico que para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos oferecer a nossa contribuição para que realmente esse tratamento funcione na nossa e para a nossa vida. E aí nos diz ainda André Luiz: mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Mediação entre dois planos diferentes, ou seja, se eu estou aqui na condição de um medianeiro, ou seja, de um médium, fazendo esta mediação entre os dois planos, plano físico e plano espiritual, sem elevação de nível moral da minha parte, aí ele nos afirma, é estagnação na inutilidade. A minha existência aqui, na condição de medianeiro, está sendo inútil. Eu não estou aproveitando a oportunidade, porque mediunidade não é para auxiliar o outro ou para auxiliar os outros, a não ser naquelas condições em que o médium veio na condição de um missionário para a humanidade, tipo um Chico Xavier. Mas a maioria absoluta de nós, desses que têm a mediunidade ostensiva, ele trouxe esta luz não para clarear o caminho dos outros, mas em primeiro lugar e acima de tudo, clarear o caminho dele mesmo. Conforme nos dizem os espíritos amigos, ele não pode reclamar depois porque não foi esclarecido, porque ele nem precisou buscar lá longe os esclarecimentos, porque ele recebia os esclarecimentos através da sua própria mediunidade. Então, oportunidade não lhe faltaram. Mas nós sabemos que muitos médiuns, quando não estudam, conforme nós estamos falando aqui, buscando nestas obras de orientação, essas obras sérias de orientação, então quando o médium não estuda, ele acha que
aquelas comunicações mediúnicas que chegaram através da sua mediunidade, essas orientações são para os outros, que ele não precisa daquelas orientações. Mas como nós sabemos hoje, o primeiro necessitado daquelas orientações é ele próprio. Exatamente por isto que veio por aquele canal, ou seja, pela sua mediunidade. Nunca deixe para depois o que podemos fazer agora, sem sombra de dúvida, Sônia. Não deixemos para depois o que podemos fazer agora, porque o agora é o único momento em que podemos agir. Agir agora para transformar ou para corrigir os erros nossos do passado, consequentemente preparando um futuro melhor. Chama-se agora, hoje. E aí nos diz ainda André Luiz que o universo é uma projeção da mente de Deus. Então, o universo é a projeção da mente divina, da mente de Deus. E a Terra? A Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social? Ouçamos bem e reflitamos bem acerca desta frase de André Luiz, que o universo é projeção da mente de Deus, mas que a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Imaginemos praticamente toda a população da Terra com o pensamento equilibrado e constantemente na prática do bem. Será que a Terra estaria do jeito que está hoje, neste meio político, no campo social, nesse desequilíbrio? Com certeza não. Os espíritos amigos nos orientam que, inclusive, esta pandemia, essa imensa tempestade pela qual nós estamos passando aqui no planeta Terra, exatamente resultado desse desequilíbrio nosso, que para melhorar, para sairmos desta tempestade, precisamos nos reequilibrar, precisamos mentalizar boas energias e desenvolvermos a prática do bem urgentemente para que as coisas se reequilibrem no nosso planeta, porque o pensamento puro e operante é a força que os arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Então aqui André Luiz nos diz que o pensamento puro e operante, não adianta simplesmente pensar no bem e não entrar em ação. Então ele nos diz, pensamento puro e operante é a força que nos tira, que nos arroja do ódio, ou seja, nós sairemos da faixa do ódio para a faixa do amor. Ao mesmo tempo, sairemos da faixa da dor para a faixa da alegria, da terra para o céu. E aí ele nos diz ainda sobre mediunidade como forças, naquela condição de forças viciadas, ou seja, a mediunidade desequilibrada, ele nos diz da seguinte maneira, que é da lei, ainda André Luiz nos dizendo que é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá. Lembremos aqui a oração de Francisco de Assis, onde ele nos diz que é dando que se recebe. Então aqui ele nos chama a atenção em relação às forças desequilibradas na prática mediúnica, que é da lei que iremos receber de acordo com aquilo que estamos dando. Se estamos em desequilíbrio, como a mediunidade funcionar equilibradamente? Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Então aqui ele nos fala de reencarnações dolorosas, aí ele chamando a atenção em relação àquelas situações que as pessoas vêm com paralisia, com cegueira, com idiotismo, hidrocefalia e tantos outros problemas refletindo no corpo físico, que é exatamente resultado dessas situações de desequilíbrio que nós ainda mantemos ou que tenhamos mantido ao longo da nossa existência nos vícios. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres.
Então, o verdadeiro milagre que pode acontecer conosco é exatamente a nossa transformação em pessoas melhores. Mas só que para isto, nós precisamos usar, conforme ele usa aqui o termo, nós precisamos usar a alavanca da vontade. Nós temos que ter vontade. Conforme Jesus nos fala, fazei esforços. Vai depender do nosso esforço para que realmente nós realizemos em nós esta transformação, este milagre da transformação. E aí André Luiz aí nos chama a atenção que ser médium, vejamos o que André Luiz nos diz sobre o que é ser médium aqui na Terra. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitos companheiros no meio espírita, por ignorância, por não estudarem, têm ciúme, têm inveja de outros médiuns. Ah, mas eu queria tanto ter a mediunidade tal como aquele companheiro tem, como aquele companheiro conseguiu desenvolver. Não, de forma alguma, ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios. Ser médium não é um privilégio aqui na Terra. Conforme alguns companheiros usam um termo até engraçado, que ser médium é exatamente um atestado de maus antecedentes. É lógico que não podemos, isso aí é numa forma até de brincadeira, mas uma brincadeira séria, mas não podemos generalizar, mas realmente os espíritos amigos e o próprio Emmanuel nos fala sobre isto, que via de regra o médium da casa espírita é o mais endividado de todos ali do grupo. Exatamente por isto que ele veio com aquela mediunidade ostensiva, aquela ferramenta que ele tem à sua disposição para trabalhar, conforme Emmanuel nos diz na questão 382 do Consolador, que mediunidade é oportunidade de progresso e redenção. Então, mediunidade é oportunidade de progresso e redenção, não dos outros, mas do medianeiro, que tem esta ferramenta à sua disposição. Existem comunicações mediúnicas, existem livros que trazem estes relatos, que em muitas situações no plano espiritual, o espírito, quando está preparando a sua reencarnação, se ele tem condições de participar deste preparo, pode até ser questionado a ele: você quer ir com uma idiotia, uma paralisia, ou você quer ir com um corpo saudável e ser médium? É lógico que nós iremos escolher trabalhar mediunicamente do que termos uma existência toda, às vezes paralisada em uma cama. E aí, quando chegamos aqui, esquecemos do compromisso. Mas precisamos, é lógico, relembrar de uma certa forma este compromisso. O chamado constantemente vem para nos relembrar deste compromisso e trabalharmos verdadeiramente, de alguma forma, neste campo de transformação que é imenso, que nós temos pela frente. A seara é imensa e tão poucos os trabalhadores, esses trabalhadores de boa vontade. E ainda nos diz André Luiz sobre essas forças viciadas, que muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade. Então tem pessoas altamente, conforme ele diz aqui, altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes. Aí nós podemos questionar, mas espera aí, mas por que isso acontece? Por que os espíritos amigos, em especial amigos daquele médium, por que que eles permitem, já que aquele médium tem uma mediunidade altamente desenvolvida, altamente favorecida, por que isto acontece? Porque ele deixa, porque ele não estuda, porque ele não trabalha equilibradamente as suas energias, ele abre portas e janelas, já que ele tem essa mediunidade aflorada, se torna mais fácil estes companheiros
dominá-lo e subjugá-lo. Se a escolha que ele faz, ou as escolhas que ele faz para a vida são escolhas viciadas, sem sombra de dúvida que as companhias que ele terá à sua volta são exatamente dessas criaturas também desequilibradas, assim como ele. Exatamente por isso que temos que buscar constantemente a nossa elevação moral. Conforme os espíritos amigos nos dizem, se queres a companhia dos espíritos superiores, dos espíritos equilibrados, trabalhe no bem, trabalhe para o bem, eleja boas companhias através das suas boas atitudes. E ainda André Luiz nos diz, nos domínios da mediunidade, ainda sobre mediunidade, da seguinte maneira: por isso é que não basta mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Não basta simplesmente ter mediunidade para a realização do serviço que nos compete. Precisamos urgentemente da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, controlar e educar, porque o médium ele precisa de educação mediúnica, conforme os termos que se utilizam normalmente de Valdo Franco, Raul Teixeira, através dos espíritos amigos que manifestam através deles. Então nos diz que para alcançarmos este equilíbrio, controlar essas energias mediúnicas, estudemos. É o termo que André Luiz utiliza, estudemos. Nós precisamos, se queremos realmente praticar de forma equilibrada mediunidade, é preciso saber o que está fazendo. Nas nossas profissões aqui na Terra, não precisamos estudar para nos qualificar? E por que que com mediunidade, mesmo não sendo uma profissão, conforme vimos anteriormente, uma profissão para ganhar dinheiro, mas uma missão para a nossa transformação, por que não estudar? Por que existe mediunidade? Por que ela se manifesta e de que forma ela se manifesta? Como os espíritos se aproximam de nós? Como eles se manifestam? E assim sucessivamente, nós precisamos estudar para sabermos como isto acontece e por que isto acontece. Se precisa da minha permissão ou não, da minha participação ou não, porque como sabemos, mediunidade funciona mente a mente, são mentes trabalhando conjuntamente com a minha, em especial a minha e daquele que está se comunicando através da minha mediunidade, se tem uma mediunidade ostensiva. Com certeza, neste momento em que estamos falando, aqui conversando com vocês, apesar de praticamente só eu estar conversando, não dá tempo de a gente ler as mensagens que vocês estão escrevendo, mas podem continuar escrevendo, que estão ficando aí registradas. Então, neste momento em que estou falando aqui, com certeza, não é apenas a minha mente que está funcionando. Existe pelo menos mais uma, e com certeza mais de uma outra mente funcionando junto com a minha, me intuindo, me auxiliando para a condução dessas atividades neste momento. Exatamente por isto que precisamos estudar. Estudar para saber e por quê, saber como acontece e por que acontece isto, para conduzirmos com mais equilíbrio essas situações na nossa vida. E aí nos diz sobre a mediunidade, que são faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual que surgem por toda parte. Onde há pensamento, ainda diz André Luiz, que onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então, se existem estas correntes mentais, com certeza existe esta associação e interdependência e a influenciação. Então, todos nós, conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos,
somos altamente influenciados. A questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos se os espíritos do plano espiritual, ou seja, os desencarnados, eles influenciam na nossa vida. E aí eles nos respondem que, e muito, influenciam tanto que, se nós permitirmos, são eles que nos dirigem. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, um outro livro de André Luiz que trata sobre mediunidade, nos diz o seguinte sobre o trabalho mediúnico: cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é novo educandário para a criatura em lide no campo humano. Então aqui ele nos fala que mediunidade é um campo de educação, é uma oficina de educação que nós temos à nossa disposição para trabalharmos. José Bahia está nos falando da seguinte maneira: todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando as energias edificantes, nosso pensamento flui para a direção da vida superior, nos diz André Luiz. Exatamente isto, e para isto que nós precisamos estudar. Por isso nós precisamos estudar, para direcionarmos de uma forma correta essas energias. André Luiz nos diz ainda que urge reconhecer, ou seja, urgentemente reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma, quanto maior a parcela de conhecimento. Exatamente por isto que Jesus nos chama a atenção: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então André Luiz aqui nos diz que quanto maior for o nosso conhecimento, maior será a nossa liberdade, e com responsabilidade. Porque não adianta simplesmente termos liberdade de ação e não termos responsabilidade nas nossas atitudes. Toda subida, nos alerta André Luiz, toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Então toda subida, quanto qualquer trabalho de burilamento, exige trabalho, exige disciplina, pensamento, ou melhor, pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, acusação indébita, crítica destrutiva, deboche, crueldade, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam. Então, se nós mantemos o nosso pensamento, a nossa conversação nessas condições de enfermidade, com certeza estamos elegendo como companhia aqueles que se encontram também em enfermidade, assim como nós. E aí encontramos no livro, um belíssimo livro que todos nós precisamos estudar, chama-se Médiuns, do médium João Nunes Maia, através do espírito Miramês. Então encontramos, logo no seu prefácio, palavras de Bezerra de Menezes, já que é o espírito Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, quem prefaceia esta obra de Miramês. E Bezerra de Menezes nos diz o seguinte sobre mediunidade na condição de um apostolado de amor. A mediunidade, seja ela qual for, não importa que tipo de mediunidade, nos diz Bezerra, é ferramenta em nossas mãos. Se eu tenho a mediunidade de falar, que eu use corretamente esta mediunidade, semeando o Evangelho de Jesus por onde passar, mas em especial que esta semeadura seja feita, em primeiro lugar, em mim mesmo, através da minha transformação, através daquele esforço constante de transformação. Porque não adianta simplesmente estar por aí semeando o Evangelho para os outros e eu não me transformar. Então é por isso que Bezerra nos diz que, seja qual for a mediunidade, é sempre ferramenta em nossas mãos. Se a mente divina colocou em tua boca,
Se a mente divina colocou em tua boca o dom da palavra, trabalha com ela. Então, se você tem à sua disposição o dom da palavra, então trabalhe com ela. Podemos realizar muito, nos afirma Bezerra de Menezes, conversando. Então, podemos realizar muito conversando, podemos auxiliar muito e muitas pessoas conversando. Educar a boca é serviço de poucos, mas é disciplina enobrecedora. Então precisamos educar o nosso verbo. Todo médium, ainda diz Bezerra, que começa a ver defeitos nos outros médiuns, está destruindo a sua própria obra. Então vejamos, todos nós, com mediunidade ostensiva ou não, que todo médium que começa a ver defeito nos outros médiuns está destruindo a sua própria obra. Então aqui orienta Bezerra de Menezes o que devemos fazer para não ficarmos observando e apontando defeito nos outros médiuns. Pega o teu arado e não te importe com o chamado da voz contrária ao bem, porque o tempo é a caridade de Deus para todos nós. Então que possamos pegar, conforme Jesus nos fala, pegar a charrua e não olharmos para trás a qualquer chamado contrário ao bem e seguirmos adiante, aproveitando o tempo, que é este belíssimo e grandioso patrimônio que Deus nos concede como uma das maiores caridades. Somente o amor liberta as criaturas. Encerra Bezerra de Menezes aqui no prefácio desta obra, que somente o amor, somente este amor em movimento através da prática da caridade vai realmente fazer com que nós nos libertemos das trevas da ignorância. E aí o espírito Miramês, no capítulo, logo no primeiro capítulo deste livro, ele traz uma passagem evangélica. Ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Então aqui ele nos fala sobre aquele diálogo da mãe de João com Jesus, pedindo para que ele colocasse um filho dela à sua direita e outro à sua esquerda, ou seja, João e Tiago, uma à direita e outro à esquerda. Os outros 10 ficaram indignados. Então, Miramês traz isto para dentro da mediunidade. Se nós, num trabalho mediúnico, ficamos indignados com o que ouvimos da boca de outros médiuns, que médium sou eu? E aí ele nos diz o seguinte, que a mediunidade é um dom, senão um estado natural de todos os espíritos, encarnados e desencarnados, ignorantes e iluminados, em toda a gama evolutiva. Então vejamos que ele diz aqui que mediunidade é um estado natural de todos nós, é um estado natural de todos nós, seja no corpo físico ou fora dele. A função mediúnica é a base da própria vida. A função mediúnica é a base da própria vida. E o desenvolvimento mediúnico importa no desenvolvimento psíquico e biológico. Então precisamos desenvolver no campo psíquico e também no campo biológico para que tenhamos condições melhores de praticarmos a mediunidade. Quanto mais preparado for o instrumento orgânico, com certeza maiores serão as condições. Quanto maiores forem os preparos psíquicos, também melhores e maiores as condições, porque a mediunidade com Jesus, nos afirma Miramês, a mediunidade com Jesus é aquela consciente de seus deveres. Então a mediunidade praticada com Jesus é aquela em que nós praticamos conscientes dos nossos deveres. Todo médium é falível. Não existe um médium infalível aqui na face da Terra. Até Chico Xavier, em muitas situações, teve as suas fraquezas no campo mediúnico e às vezes até reclamava para Emmanuel ou com Emmanuel, mas Emmanuel, por que você deixou que isso acontecesse? Para você ver que você não é infalível.
porque senão você ia ficar aí todo vaidoso achando que é infalível. Exatamente por isso que Miramês nos diz que todo médium é falível. É por isso que Jesus nos pede para vigiar e orar. E é por isso que nós, na casa espírita, não podemos idolatrar o médium. Não podemos construir um altar, um pedestal e colocarmos o médium lá em cima como se fosse um santo. Porque no dia que ele cair, será uma decepção enorme. Porque todo médium é falível. O médium ciumento se isola da luz. Então nos afirma Miramês que o médium ciumento das outras mediunidades, ele se isola da luz. E aí ele acrescenta ainda que a mediunidade ainda requer sacrifícios. Normalmente, não conhecemos na face da Terra, seja em períodos anteriores ou na atualidade, alguém que pratique mediunidade séria, sem sacrifício, sem esforços e sem trabalho, porque é um instrumento muito bom de redenção do médium. Então é por isso que exige sacrifício, esforços, trabalho constante para a sua redenção. E aí ele alerta, médiuns, a mediunidade é esquema divino, da divina experiência de milhões de séculos. Então aqui ele nos chama a atenção que a mediunidade é esse esquema divino, da divina providência, que fomos desenvolvendo ao longo de milhões de séculos. Não desperdicemos esta oportunidade. Ela não é propriamente uma religião, ou seja, mediunidade ela não está restrita em uma religião. Mediunidade não existe só no meio espírita. Ele nos fala aqui, ó, mediunidade ela não está restrita a uma religião, mas faz parte de todas. Porque mediunidade não é de uma religião, mediunidade é do espírito, não é uma filosofia, ou seja, mediunidade também não é uma filosofia, mas é elemento para todas as filosofias da face da Terra. Ao mesmo tempo, mediunidade não é uma ciência, todavia é conduto para ela. E aí ele chama a atenção aqui e nos fala sobre Moisés. Moisés foi um dos grandes sinais da mediunidade, do amor de Deus para a humanidade. Então, aquele mais antigo sinal deste amor de Deus para com todos nós através da sua mediunidade. Aí, mais uma vez, Miramês chama a atenção dos médiuns. Médiuns, desagarra-te das coisas inferiores. Então, aqui ele nos chama a atenção para a necessidade de nos desgrudarmos das coisas inferiores. Não julgue os que estão à tua dianteira, nem amaldiçoe os que estão na retaguarda. Então, não amaldiçoar e não, de forma alguma, conforme ele fala aqui, não julgar quem está adiante ou quem está para trás. De forma alguma, nos desgarremos dessas coisas inferiores para que realmente possamos continuar a nossa subida. E para encerrarmos as nossas reflexões para esta noite, trouxemos aqui também de Miramês, do livro Médiuns, onde ele analisa a parábola dos talentos. Já que a parábola dos talentos ela pode ser aplicada em todos os campos da nossa vida. Em todos os campos da nossa vida que imaginarmos, que conhecemos e que ainda desconhecemos, a parábola dos talentos se encaixa. E para a mediunidade não é diferente. Ela se encaixa perfeitamente como uma luva. E aí nos diz Miramês, pegando esta frase, anotação de Mateus, do capítulo 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E aí ele começa analisando dentro da mediunidade. Médiuns, eis o corpo desta mensagem, eis no corpo desta mensagem o que poderá suceder com as tuas faculdades. Você está usando corretamente as tuas faculdades? Se o uso não for dirigido pelo bom senso,
Então, precisamos usar as nossas faculdades com bom senso, administrar esses talentos, assim como aquele que recebeu 5 ou como aquele que recebeu 2. Aquele a quem o Senhor confiou 5 talentos teve a audácia luminosa de multiplicá-los, fazendo o mesmo o que recebeu 2 talentos. E o trabalhador de posse de 1 era o que tinha menos qualidades mediúnicas, neste caso, e o temor não deixou que ele participasse do progresso. Então, se tenho um pouquinho de mediunidade e eu fico com medo de estudar sobre mediunidade, de praticar mediunidade, como que eu irei administrar esse pequeno talento? Os dons mediúnicos são os talentos correspondentes às nossas responsabilidades perante o Cristo. A cada um, ele deu, segundo as suas próprias condições espirituais, por justiça. É bom que nos lembremos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Nós que aqui nos encontramos, se Deus colocasse ou tivesse colocado em nossos ombros uma tarefa como foi dada a Chico Xavier, nós daríamos conta? Eu falo por mim. Com certeza, nem de uma 10ª parte. Então é por isto que Deus, na sua sabedoria, não coloca fardos pesados em ombros fracos. Precisamos nos qualificar primeiro para que possamos receber tarefas maiores. Como vimos anteriormente, quanto maiores forem os nossos esclarecimentos, maiores serão as nossas responsabilidades. O que recebeu 5, volta a dizer Miramês, tinha condições, pelo labor da sua própria vida, enriquecida pela maturidade. Então, aquele que recebeu 5 é porque já tinha condições de administrar, porque ele já tinha conhecimento, ele já tinha maturidade, conforme Jesus nos fala. Igualmente, o que ganhou 2 talentos. Todavia, o inexperiente, recebendo 1 talento, guardou consigo, temendo perder na transação espiritual o tesouro que lhe foi confiado, de sorte que nada produziu. Então, que possamos aqui, nós que aqui nos encontramos, sem experiência no plano físico, não nos comportarmos como este que recebeu 1 talento. Administrarmos este 1 talento e fazermos ele produzir, fazer ele se multiplicar, porque a todo o que tem ou melhor, porque a todo o que tem se lhe dará, conforme nos diz Jesus, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aquele que não trabalhou, não desenvolveu, até aquele pouquinho que ele tinha, na próxima existência, ele virá 100. E aquele que administrou bem na próxima existência, em próximos compromissos, lhe será multiplicado os seus compromissos, ou seja, ele virá com compromissos maiores. Ao invés de vir na condição de administrador de 5 talentos, igual Jesus nos fala, que foi dado a ele, então nesse caso aí ele virá na condição de administrar 20, 50, 100 talentos, porque ele já preparou, ele já está qualificado para isto. E aí nos diz ainda, o médium é o instrumento de onde poderão ser tirados acordes da mais alta significação, desde que ele se define em toda a sua estrutura. Conforme o tipo de melodia ampliada por ele, certamente inspira milhares de outras, multiplicando até o infinito suas qualidades, ou seja, somos nós os responsáveis pela multiplicação dessas qualidades. Como a Regina está falando aqui, se tornam grandiosas se dedicamos às nossas responsabilidades. Sem sombra de dúvida, precisamos nos dedicar, cumprirmos as nossas responsabilidades, levando ao infinito estas nossas qualificações, sem dar tempo às sombras, sem se acomodar com o que já fez. Ah, não, eu já fiz muito, então eu vou ficar agora quieto, sem fazer mais nada ao longo da minha existência, enquanto por aqui eu estiver, porque eu já trabalhei muito. Não, de forma alguma.
continuemos trabalhando. Jesus nos fala que ele trabalha até hoje, assim como o Pai trabalha também. O universo continua se expandindo porque Deus continua criando. Então, quanto mais nos qualificarmos, maiores serão as nossas tarefas e maiores serão as nossas responsabilidades. A esse tipo de medianeiro será dado mais. Ou seja, aquele que mais se qualificar, que melhor administrar, lhe será dado mais. No entanto, àquele que a inércia fez adormecer por inúmeras conveniências, até mesmo o que já tinha lhe será tirado. Até um talento, aquele pouquinho que ele tinha começado a desenvolver, lhe será tirado, adormecido por um tempo, porque a sua própria disposição negativa entorpece o que já era seu. Então, não que vai ser tirado definitivamente, vai ficar entorpecido durante um tempo para que numa próxima oportunidade ele possa realmente voltar e trabalhar com aquele um talento, melhorando a sua condição. E encerrando, vejamos no livro também de Miramês, uma outra belíssima obra que todos nós precisamos estudá-la, chamado Segurança Mediúnica. Aqui para encerrarmos as nossas reflexões, ele nos diz que a base de uma reunião, ele falando de uma reunião mediúnica, a base de uma reunião mediúnica elevada é, pois, a segurança mediúnica, que se faz através da sabedoria do medianeiro, aliada ao amor incondicional. A mediunidade não depende da moral do médium. Como já vimos anteriormente, independe da moral do médium. É lógico que quanto mais moralizado, quanto maior for a moralidade do médium, melhor. Mas independe da moralidade do médium. Mas a mediunidade com o Cristo, a mediunidade com Jesus Cristo, depende de autoaperfeiçoamento. Se queremos realmente trabalharmos mediunicamente com Jesus, aí precisamos de autoaperfeiçoamento nos conceitos do Evangelho. É por isso que Emmanuel, como já dissemos anteriormente, citando o livro Consolador, que a maior necessidade do médium chama-se evangelizar-se a si mesmo, ou seja, o autoaprimoramento nos conceitos do Evangelho. Quem não deseja modificar o sistema de vida que leva nas hostes do espiritismo, então muitos companheiros falam, não, eu sou espírita, mas não vou me transformar. Se quiser, é assim. Se quiser, o meu trabalho é desse jeito, eu vou continuar desse jeito, não vou me esforçar em me transformar em uma pessoa melhor. Então aqui ele nos chama a atenção, quem não deseja modificar o sistema de vida que leva nas hostes do espiritismo, é bom que não tente ser ponte para aqueles que já foram para o mundo espiritual. E aí vejamos o que ele diz aqui. Por que ele não deve ser ponte? Porque o canal sujo, cheio de podridão, cheio de lodo, suja a água que vem do céu. Então aquele médium que não se prepara, que não se qualifica, ele está nessa condição de um canal sujo. Por mais que seja pura a mensagem que vem do plano espiritual, vai chegar aqui distorcida, porque o canal não está preparado, o canal não está limpo, porque ele não trabalhou na sua e para a sua limpeza. E aí ele encerra dizendo, se desejas fazer o bem, se desejas realmente fazer o bem, a quem caminha contigo, ama muito, mas não te esqueças de instruir sempre. É por isso que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6º, o Cristo Consolador, quando nos fala sobre a necessidade de amai-vos e instruí-vos. Nos fala o Espírito de verdade. Então aqui Miramês encerra dizendo, se desejas fazer o bem a quem caminha contigo, ama muito, mas também não esqueça de continuar se instruindo sempre. Paz a todos nós. Muito obrigado a todos esses valorosos companheiros que nos suportaram por mais de 1 hora, ouvindo-nos,
porque assim vocês praticaram uma caridade enorme em nos ouvir, porque assim, mais uma vez, nós tivemos a belíssima oportunidade, não de forma presencial, no Obreiros do Evangelho, mas aqui de forma virtual, ouvirmos estes belíssimos ensinamentos. Muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos a nossa transmissão aqui ao vivo, agradecidos, felizes da vida por mais esta oportunidade. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos. Agora agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade que nos foi concedida, agradecendo a Deus em especial pela vida, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, durante todo este momento em que nos encontramos aqui reunidos nesta sala virtual, estudando os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos. Recebam do outro lado da vida e aqui no plano físico todos os companheiros de jornada o meu abraço fraterno e de gratidão. Muito obrigado a todos. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, mais uma vez, agradecendo ao Centro Espírita Obreiros do Evangelho por nos conceder mais uma vez a oportunidade do trabalho, mais uma vez a oportunidade da reflexão, mais uma vez a oportunidade do estudo e mais uma vez, sem sombra de dúvida, a oportunidade da prática mediúnica e que possamos cada vez mais irmos aperfeiçoando através da prática e do estudo, da vivência do Evangelho de Jesus na nossa vida, até nos tornarmos verdadeiros servidores da seara do Cristo. Paz aos nossos corações, recebam mais uma vez o abraço fraterno e saudoso. Até breve, meus irmãos.